Eu vou conversar agora com o deputado federal Elmar Nascimento, uma figura de destaque no Congresso, gosto muito do estilo dele, fala o que pensa, não tem conversa mole, enfrenta aqui e ali, briga quando precisa, apazigua quando necessário. Enfim, uma figura marcante no Congresso Nacional. Elmar, bom dia, que bom ver você de novo. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Prazer muito grande falar contigo. Vem cá, você já está nesse novo partido, União Brasil? O pessoal deve ter dado entrada semana passada no protocolo, com a ata e os documentos pertinentes à fusão, e parece que o partido passa a existir a partir da homologação do Tribunal Superior Eleitoral. Pelas últimas ocorrências referentes à fusão, isso deverá acontecer dentro de 3 meses, ou seja, lá para janeiro, fevereiro, no mais tardar. A partir daí é que o partido formalmente existe. Hoje tem uma decisão, uma deliberação na Convenção Nacional dos dois partidos. A partir dessa homologação é que passará a existir formalmente a União Brasil. A previsão, inclusive, era que você fosse o presidente desse partido aqui. Na época se falava muito do PSL. Na Bahia, isso continua, essa previsão, Elmar? Não, Mário, o PSL, sim, inclusive uma pessoa de indicação minha hoje preside o partido no Estado. A partir da fusão, há uma nova confrontação. Hoje nos acertos partidários que nós fizemos, eu fui um dos três baianos que compõem o Executivo Nacional, eu, a Neto e o Bruno Reis. A partir daí, a gente deverá manter o deputado Paulo Aze, que é o presidente do Democratas hoje no Estado, como presidente da União Brasil no Estado. E, se tudo der certo, outras missões no âmbito nacional deverão me ser incumbidas aqui. Me conte aí o seguinte: eu tenho lido, não sei se é exatamente assim, de que uma parcela significativa desse novo partido apoia o presidente Bolsonaro e apoiará ele na tentativa de reeleição. Você acha que é possível isso, essa coisa de um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro? É normal em política, no seu ponto de vista, isso? Acontece em diversos partidos. Nós estamos num processo de formação ainda a partir da base, dos municípios, sobretudo dos estados. Nesse processo de formação do estado, quem vai sair, quem vai ficar, tem algumas figuras no partido que têm uma relação umbilical com o presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o ministro Onyx Lorenzoni. É óbvio Hum, que se ele ficar no partido, é quase que impossível. Desde a eleição passada, a despeito de o Democratas ter apoiado formalmente o Geraldo Alckmin, o Onyx já abriu uma dissidência e apoiou a candidatura do Geraldo Alckmin. Eu também acho que isso acontecerá fatalmente com a ministra Tereza Cristina e com outros quadros. Acontece que a configuração política brasileira faz com que a esquerda tenha uma ascendência muito forte no Nordeste, e isso, é claro, que tem reflexo, como a direita tem uma ascendência muito forte no Sul. Em todos os partidos, se você pega, por exemplo, o PP, o PSD, você vai ver uma tendência mais forte de parlamentares ligados à direita, desses partidos no Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E nesse mesmo partidos, fazendo uma espécie de coalizão com o PT, com o PCdoB, em estados do Nordeste. Isso é ditado pelas incongruências do sistema político brasileiro. você acredita, hoje se fala muito disso, na chamada terceira via? Você, como deputado experiente, que circula aí nos melhores meios do poder, tá? Não é você é um deputado com grande destaque. Você não é aquele deputado que é um dos 512. Você acha que é viável que essa procura, porque se insiste muito nisso. Nem Lula, nem Bolsonaro. Me lembra, você é jovem, não deve se lembrar disso, não. Há muitos anos,
depois do golpe militar, não, durante ainda, quando teve eleição de governador no Rio de Janeiro, tinham dois candidatos de preferência, Sandra Cavalcante e esse que foi deputado aí, Miro Teixeira, que era apadrinhado do governador nomeado Chagas Freitas. E de repente apareceu um terceiro assim que ninguém esperava, Moreira Franco. Ele até lançou uma publicidade muito legal que dizia assim: nem Ciro, nem Sandra, nem o de Miro, nem Sandra nem Miro. Para ser o governo, Moreira Franco, que até usou a musiquinha de carnaval antigo, para ser o governo já tem o outro em seu lugar. E Moreira acabou ganhando, embora elas estivessem muito na frente da pesquisa. Sim, mas nos dias atuais, você acha que essa terceira força vai aparecer e vai disputar o segundo turno? Mário, é muito difícil prever com um ano de antecedência. Veja bem, nós vemos uma candidatura consolidada do ex-presidente Lula. Nós temos aí a candidatura forte do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi eleito numa onda de antipotismo. É claro que ele não tem essa densidade política toda que para ter sido eleito. Ele foi eleito numa onda de votar contra o PT, de fazer uma mudança. Bom, hoje essa mesma onda pode fazer com que o voto dele migre para uma terceira via que ainda não apareceu. O que é difícil da gente saber se isso pode se consolidar? Nós estamos falando em terceira ou em quarta via? Porque a candidatura do Ciro Gomes, a despeito do que ele falou semana passada, me parece irreversível. E uma candidatura que está ali na faixa de 10%, não vai ser muito mais do que isso, também não vai ser muito menos do que isso. Se você tem uma candidatura posta do PT bastante forte, se tem uma candidatura do presidente da República à reeleição, aí vem o Ciro e já tira 10%. Nós vamos falar em terceira via, mas em quarta via. Tem espaço suficiente para essa quarta via ter um percentual que tire voto do presidente Bolsonaro para tirá-lo do segundo turno? Isso é uma incógnita. A única coisa que pode mover isso é o voto útil de gente que não quer o PT de volta, e essa é a maioria, porque eu acho que os dois polos aí estão se atraindo. O PT só ganha a eleição, só tem chance de ganhar a eleição, ao nosso sentir, se disputar com o presidente da República, com o Jair Bolsonaro, por conta de que muita gente que votou nele na eleição passada migrou para votar contra ele, por conta de arrobos antidemocráticos, esse tipo de coisa. Se for um terceiro candidato que não represente isso, a onda anti-PT, sobretudo no sudeste e sul do país, ainda é muito forte. A rejeição a ele em São Paulo é imensa. E São Paulo hoje tem 25% do eleitorado brasileiro. Então, é um prognóstico muito difícil de ser feito a um ano da eleição. A candidatura do Moro vem aí, os analistas, por exemplo, as pessoas têm conversado muito conosco, está se filiando ao Podemos essa semana, no intuito que ele tem algo em torno de 10% já, algo parecido com o Ciro Gomes, e é claro que se ele conseguir, até maio, representar, que é o que eles estão tentando, uma espécie de anticandidato, e chegar a 15%, 17%, ele circula nesse mesmo meio que vota no presidente Bolsonaro. O voto útil pode migrar para ele. É uma candidatura que deve ser olhada com lupa. Agora falemos da PEC dos precatórios. Me conte aí a sua visão sobre esse assunto. Mário, a última âncora que nós temos de responsabilidade fiscal do país é o teto de gasto. Se explodir, volta a inflação com as consequências nefastas que a gente conhece e não quer que exista novamente no nosso país, sobretudo porque os que são mais sacrificados na inflação é o pobre. O rico sabe se defender, tem os meios de aplicação, sabe se proteger sempre. O pobre não dá para você estar comprando combustível num preço, na semana seguinte já é outro, na outra semana já é outro, e você ir no supermercado, coisa que já vem acontecendo, mas que se rompe o teto de gasto para partir para a irresponsabilidade fiscal, vai ser isso. O ano passado nós foi um ano absolutamente atípico, por conta do orçamento de guerra da pandemia, que se foi liberado, você gastar muito mais do que o que arrecadou, porque tinha que comprar vacina, tinha que tomar providências.
O mundo inteiro fez isso. Só que o Brasil fez sem ter, sem ter saldo para isso. Teve que emitir títulos da dívida pública. Foi um rombo de 600 bilhões, 600 a 700 bilhões nas contas públicas. Esse ano não se pode permitir que isso repita, porque aí cai a última âncora fiscal que existe, que é o teto de gasto. Bom, não tem espaço fiscal para você, ao mesmo tempo, pagar precatório e ter o auxílio emergencial. Qual é o dilema que se impõe agora? A gente vai deixar 20 milhões de brasileiros na base da pobreza, morrer de fome por conta de que para pagar os precatórios imediatamente? Então, nós fizemos um acordo. Nesse acordo, esses precatórios serão pagos em 3 parcelas. Desse acordo participou o Sindicato dos Professores, por exemplo, que é a maior parte de precatórios que existe, participou os governadores. Você assistiu toda essa polêmica que envolveu a base do governo, e aí eu devo dizer que o que o senador Otto Alencar falou é absolutamente a verdade. Ele foi o interlocutor do acordo com o presidente Arthur Lira, e ele o fez ouvindo sempre o governador do estado da Bahia, que eu não sei porquê, aí é problema deles, que se envolve a mesma base, se colocou publicamente como se tivesse sido surpreendido pela sua base. Isso é reflexo dessa incongruência do nosso sistema, que faz com que a mesma base política que apoia o PT no estado da Bahia dá apoio ao presidente Jair Bolsonaro aqui. Numa questão como essa, é claro que se impõe decidir por um lado ou por outro. E aí, por questão de justiça, o senador Otto Alencar, em todos os episódios da sua carreira política enquanto senador, se posicionou ao lado dos interesses do grupo político que ele pertence aí no Estado. E, nesse caso, ele fez um acordo envolvendo a bancada de deputados do PSD, que sempre o acompanha, com a participação do governador Rui Costa, a gente que estava ali mais próximo do presidente Arthur Lira, assistiu a tudo. Eu não sei por que o governador teve essa razão. Foi, não digo que a melhor equação, foi a única opção que tinha para, ao mesmo tempo, a gente tentar contemplar os carentes, e aí a quantidade de Bolsa Família, de auxílio emergencial que existe na Bahia, percentualmente, é a maior do Brasil. A gente olhar para esse público e, ao mesmo tempo, claro que garantir o pagamento dos precatórios. Eu estou conversando com o deputado federal Elmar Nascimento, aqui da Bahia. Mas, Elmar, essa coisa é tão controversa que o fato de 2 dias antes da votação o presidente liberar 990 milhões de emendas parlamentares, a existência das chamadas emendas de relator e a resolução da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal está trazendo muitas dúvidas, não é? Porque, e até diz assim, por que o presidente gasta 990 milhões de emendas e só consegue 4 votos acima do que precisa? Quatro votos apenas deram a vitória. E aí fica essa coisa, inclusive Arthur Lira, já estão dizendo que tem um Pix de Arthur Lira que passa para os deputados, os relatores, as emendas secretas. Por que isso tudo não fica mais claro, Elmar? Mário, é absolutamente inverídico toda essa questão de se levantar emenda secreta. Não existe emenda secreta, é tudo absolutamente publicado. A ministra Rosa Weber, eu a respeito muito, mas não teve nada de orçamento. Deveria se aprofundar mais, porque aí eu acho que vai se aprofundar para perceber que fez uma bobagem muito grande. Nós aprovamos a impositividade do orçamento público há 2 anos atrás. Isso fez com que a necessidade de criar a chamada RP9, que são as emendas de relator, que não é uma emenda feita simplesmente por uma pessoa, pelo relator. É a emenda feita através da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Você tem vários sub-relatores divididos proporcionalmente com partidos, inclusive da oposição, que indicam o sub-relator. Tem sub-relator do Ministério da Saúde, sub-relator de Infraestrutura, sub-relator de Agricultura, sub-relator de todas as áreas que compõem o orçamento público. Passa o ano inteiro fazendo audiências públicas, ouvindo os ministérios, compondo o orçamento. A partir disso aí devo dizer, no orçamento de mais de 4 trilhões, são 18 bilhões que são colocados como emendas impositivas, em que
a Câmara indica 11 bilhões e o Senado 7 bilhões. Isso dá independência ao Poder Legislativo, Mário. Porque como é que acontecia antes? O orçamento era todo ele discricionário, executado pelo Executivo. E aí me diga, há alguma possibilidade do orçamento executado pelo governo, algum deputado ou senador da oposição ter direito dele participar? Aí na Bahia, por acaso, os deputados de oposição participam disso? Só que aqui participa no RP9. Aqui é deputado da oposição, senador da oposição, todos eles participam. É claro que tem o perfil de atuação de cada um dos deputados e senadores do Estado. Tem aqueles que têm uma vocação maior para representar interesses dos municípios, esses se dedicam. Não há espécie de dinheiro, como a época do PT, que tinha mensalão, pagava dinheiro por fora. O que é emenda de relator? É emenda para hospital, é emenda para vacina, é emenda para construir escola, é emenda para construir creche, é emenda para pavimentação, dinheiro que sai direto para as prefeituras. Não tem nenhum tipo de participação de alguma coisa errada acontecendo. E se houver, é na ponta. Há alguma coisa que pode ser feita errada no serviço público? É claro que pode. Investigue e puna quem fez alguma coisa errada, mas se faz é na ponta, ou no Estado, que é recepcionário da emenda, ou no município, não aqui. Aqui a única coisa que tem é o direcionamento, e isso é feito. É legítimo, quem constrói o orçamento é o Poder Legislativo, nos dá independência. Veja, por exemplo, há alguns meses atrás, uma guerra aí praticamente entre o Judiciário e o Poder Executivo, por conta daquela votação do voto impresso, em que nós votamos contra o interesse do governo. Você acha, por exemplo, que se o governo tivesse o controle das nossas indicações disso, de hospital, de pavimentação, que garante recursos para nossas bases, nós teríamos condições de votar contra o governo numa questão daquela? O que é que o judiciário, se intrometer numa questão que é totalmente alheia a ele, vai conseguir fazer? E você retorne ao status quo antes disso, que é o quê? O total controle do orçamento público pelo Poder Executivo, que vai fazer com que, no ano eleitoral como o ano que vem, coloque 350 parlamentares aí no colo do governo, para o governo poder exigir, botar a faca no pescoço, forma de votação em questões importantes, inclusive relativos ao apelo à democracia. Mas é um apelo muito forte você ter o controle do orçamento. E hoje o controle de 18 bi, de 4 trilhões do total do orçamento, é do Congresso Nacional. Isso faz com que existe uma autonomia. E a publicidade, que as coisas apareçam, quem teve direito, quem indicou, quem melhor se articulou. Então, você tem deputado aqui temático, que defende, por exemplo, o uso de arma. Esse deputado não é aquele que faz a ponte entre governo federal e município para levar recursos. Não precisa desse tipo de coisa. É claro que eles têm uma participação menor no orçamento, não se dedicam a isso. E tem outros deputados que têm uma eleição de relação política com prefeitos, com vereadores, e que isso se traduz em voto, quanto maior é a sua capacidade de poder transferir recursos para os seus municípios. Mas não tem nada secreto, é tudo aberto, é tudo publicado, sai no Diário Oficial, você acompanha. Quanto esse valor de 800 milhões liberado antes, isso é um absurdo, porque são 16 bi, Mário, ao longo de 12 meses. Foi até pouco, 800 milhões esse mês. Você vai ter que ter uma média de 1,5 bi por mês. A média dá 1,2 bi, foi 800 milhões. Esse mês deu abaixo da média. Não vai ter nada a ver com a votação da PEC do precatório, anote aí. Nós vamos votar a PEC amanhã. Vai ter mais votos. Sim, a questão da liberação com suspensão da ministra Rosa Weber vai ter mais votos do que na votação da semana passada. Porque na semana passada foi um pouco mais apertado, porque teve 62%, 62 deputados ausentes. É claro que os líderes estão se articulando para movimentar cada uma nas suas bancadas. Na nossa, por exemplo, teve 6 deputados ausentes, vai ter 6 deputados, 6 votos a mais a favor da PEC amanhã. Agora me diga uma coisa, no meio dessa pandemia toda, com o povo vivendo, você sabe, nós estamos na inflação, desemprego, miséria e fome. A gente não vê nenhuma ação do governo federal e do Congresso e do Judiciário no sentido de dizer, vamos nos sacrificar também, vamos baixar nossos custos, vamos diminuir aqui aquilo que o orçamento da gente e dividir
socialmente para essa miséria que está aumentando, e você sabe que está aumentando, a inflação. Pô, nego atrás de lata de lixo, de caminhão de lixo, e você sabe, Elmar, porque você é um ser sensível, de que isso não é mentira, isso é uma verdade, rapaz. Por que que nenhum de vocês, nem o governo federal, estadual, nem o judiciário, nem o Congresso Nacional diz assim, vamos cortar aqui, vamos cortar? Por quê? Diga aí, Elmar. É exatamente verdade, tudo que você está falando. Se houve um auxílio aos mais necessitados desde a partir do ano passado, com o advento da pandemia, tudo isso ocorreu por iniciativa do Congresso Nacional. Criou o orçamento de guerra, que deu todos os instrumentos necessários ao governo. É claro que, mediante endividamento público, foram 700 bilhões, de poder ter recursos suficientes para vacina, para comprar respirador, para comprar um auxílio emergencial que era mais abrangente, era e é mais abrangente do que o Bolsa Família, que está levando agora o Bolsa Família de R$ 150 para R$ 400 para socorrer essas pessoas. Mas é claro que você mexer em orçamento, eu tenho toda a tranquilidade de dizer que o orçamento do Poder Legislativo é o mais transparente de todos. Agora, é disso nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, e não é diferente no Congresso Nacional. E o mais secreto de todos é justamente no Poder Judiciário. É no Poder Judiciário e no Ministério Público que ocorrem os absurdos dos supersalários. No Congresso Nacional não tem ninguém ganhando salário acima do teto, que é o salário de ministro do Supremo. Recebe algo em torno que pode parecer um absurdo em função do valor do salário mínimo, mas é em torno de R$ 20 mil. Mas você acha no Poder Judiciário gente recebendo salário de R$ 100 mil, R$ 150 mil, de R$ 200 mil, e vem um lobby muito grande deles para cima do Congresso Nacional para impedir que a gente vote isso. Tanto é que nós já votamos na Câmara para impor um teto e não tem esse tipo de coisa, que resulta em escândalos, como acontece com o nosso Tribunal de Justiça da Bahia aí, essa operação Faroeste que elevou o nosso Tribunal de Justiça da Bahia a uma vitrine que nós não gostaríamos que acontecesse com nenhuma das instituições do nosso Estado. Portanto, eu sou a favor da abertura, da transparência, só vai ter um maior controle quando as pessoas tiverem a oportunidade, e a rede social ajuda muito para isso, a saber com absoluta transparência todos os gastos de todos os poderes da República, desde o Executivo, o Legislativo, mas vai ver que os maiores absurdos que existem estão no Poder Judiciário. E a gente tem que ter coragem de combater isso. Também acho, tá certo. E por que não se consegue vencer essa barreira? O que é? Não é? E mesmo assim, para você convencer que o Congresso foi realmente quem deu o auxílio de R$ 600. A proposta do governo era de 200. Vocês fizeram isso, viva o Congresso Nacional. Mas ainda assim, as pessoas dizem: eu vejo aqui, você sabe como é isso. Tem não sei quantos assessores, tem não sei quantas passagens, tem não sei quantos. O judiciário, pô, esse aí nem se fala, porque é uma caixa preta, você nem sabe direito. Outro dia eu estava vendo o número de motoristas que tem no Supremo Tribunal Federal. Pô, são 11 ministros, não sei quantos motoristas, não sei quantos garçons, não sei quantos não sei o quê. E se você chegar aqui na Bahia, deve ser parecido. Mas a gente não consegue, Elmar, não consegue, E fica os, sempre a e, mesma coisa, rapaz. e os palácios, Mário? É só você ir na sede de um Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, que é um absurdo, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, todos os tribunais superiores, e vai na Câmara dos Deputados para ver o gabinete de um deputado. Você conhece, Mário? Para você ver onde é que tem luxo, onde é que tem absurdo, onde é que tem desperdício, se está no Poder Legislativo ou se está no Poder Judiciário. E a gente tinha que ter coragem de enfrentar isso. Por exemplo, a partir do momento que nós votamos a reforma trabalhista, reduziu drasticamente a quantidade de reclamações trabalhistas que existem. É absolutamente hoje desnecessária a existência da Justiça do Trabalho. Nosso país deveria ser um ramo da Justiça Federal e não existir como existe hoje, com o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Tudo isso deveriam se convergir para a Justiça Federal, utilizando essa
essa massa que existe orgânica no Poder Judiciário do Trabalho, na Justiça Federal, para resolver direito previdenciário e inúmeras milhões de ações que existem para serem desafogadas na Justiça Federal. Agora, não se tem coragem de fazer isso porque você mexe com gente muito poderosa. Valeu, Amar. Um abraço para você, viu? Vamos acompanhando aí e agradeço sua participação aqui. Um abraço, bom dia, Amar. Bom dia, Mário. Prazer muito grande falar contigo mais uma vez, amigo. Um abraço forte.